descobri que se você vê os desenhos animados de outro ângulo, eles ficam extremamente bizarros. As guerreiras do K-pop, por exemplo, quando vistas de lado, simplesmente não encaixam o rosto. Crê em Deus Pai. Que lindo filme! Que demônio que é esse? Gente, tem que ter um jeito melhor de fazer isso. Essa cena de Encanto parece normal, mas quando você vê no programa de animação, era desse jeito. E a Peppa Pig, que de lado é lindíssima, mas de frente vira esse monstro. É verdade que dá pra quebrar vidro com um grito? Eu vou testar. Se for verdade, eu acho que esse vidro vai quebrar quando eu cantar fino o suficiente. Acho que tem que ser mais fino. Calma que eu tive uma ideia. Os cachorros realmente amam os donos ou só usam a gente por comida? Resolveram testar com 80 cachorros. Uma hora eles cheiravam o suor de um completo estranho e outra o suor dos seus donos. Na hora que eles cheiravam os donos, uma parte do cérebro ativava na hora, que se você comparar com o cérebro humano, é a mesma região que ativa quando a gente pensa em alguém que a gente ama. Mas fica mais doido, porque eles também descobriram que quando o seu cachorro olha pra você, ele libera ocitocina, que é literalmente o hormônio do amor. Pessoas que arriscaram a vida por uma selfie. Em 2016, esse cara resolveu cometer o pior crime possível no Egito: escalar as pirâmides de Gizé. A polícia tava gritando pra ele descer, mas ele não desistiu e conseguiu chegar no topo. Mas quando ele desceu, a polícia na hora ameaçou prender ele e disse que ele só seria liberado se apagasse a foto que ele tirou. E aí ele apagou. Só que chegando em casa, ele usou um aplicativo pra recuperar a foto apagada. E só por causa desse doido, a gente sabe qual é a vista de cima das pirâmides. Esses alunos não aguentavam mais a comida do refeitório e resolveram pedir delivery. Só que isso era proibido e o segurança não deixou eles pegarem. Então o entregador deixou tudo do lado de fora e eles ficaram chorando do lado de dentro. Até que do nada apareceu a mãe de uma aluna que entregou o almoço que tinha cozinhado pra filha em casa. Só que ela percebeu o que estava acontecendo e entregou uma sacola de delivery pra outro aluno. O segurança foi proibir, mas ela respondeu: ué, ele também é meu filho. Depois disso, ela pegou sacola por sacola e entregou pras crianças. Nunca duvide de uma mãe. Um dia esse cara acordou completamente azul. Ele ficou desesperado e correu pro hospital. E chegando lá, os médicos também ficaram bem preocupados e começaram a fazer vários exames. Só que todos os exames saíam normais e eles não conseguiam identificar qual doença estava deixando ele desse jeito. Até a hora que foram limpar o braço dele pra fazer um exame de sangue e o algodão saiu azul. E assim descobriram que a tal doença mortal que estava deixando ele dessa cor era o seu cobertor, que desbotou na pele do animal. O que é isso? Árvore. Tá, sim, ele acertou. Como assim, brócolis? Minha senhora, você está louca. Próximo, Pixar. Tá errado? Sim, mas pela genialidade devia passar de ano direto. Limão. Tá, esse aqui não tem como tá errado. Como assim laranja, minha querida? Boca. Isso é uma boca. Finalmente! Elefante? Ai não, né, meu querido? Eu tô te defendendo até agora, mas agora você meteu-lhe o louco. Se eu me irritar, o vídeo acaba. Tá, molhando o piso. Ai, não. Me incomoda muito, meia molhada, mas não me irritou. Próximo, tá? Tirando o papai. Por que fazem etiqueta desse jeito ainda? Tá, eu não tô irritada. Ah, é muito satisfatório colocar película minha. Não! Não, não, não. Meu Deus do céu. Pisar no tênis novo, não. Coisa de gente babaca. Mas eu não tô irritada. Ok, termina o desenho, por favor. Vai, fio, termina. Desenha bonitinho, bonitinho. Termina de bonitinho. Você é um cavalo! O que o mês que você nasceu diz sobre você? Se você nasceu em janeiro, você provavelmente é mais otimista, mas tem mais chance que os outros de ter problemas no coração. Mas se você nasceu em fevereiro, tem menos chances de desenvolver alergias por ter nascido no verão. Quem nasceu em junho tem mais chances de desenvolver problemas na visão, mas tem chances maiores de ganhar um prêmio Nobel. Já em agosto, você tem bastante chance de ser um bom atleta, porque tem muitos atletas profissionais que nasceram nesse mês. E por fim, quem nasce em dezembro é um pouco mais triste, porque ganha só um presente de Natal e aniversário. Inventores mais burros da história. Esse cara criou um lápis pra incentivar crianças a não usarem drogas. Era um lápis normal, mas que tava escrito: não é legal usar drogas. Só que conforme você apontava o lápis, acontecia isso. É legal usar drogas. Legal usar drogas. Usar drogas. Drogas. Eu pedi pro ChatGPT refazer minha foto 100 vezes. No começo eu achei normal, tava parecendo eu com algumas mudanças. Mas pouco tempo depois ele começou a meter o louco e eu virei um avatar. Chat, quem que é essa pessoa? É sério. Quem ela é? Bem-vinda, Miliana Gafra. Jeitos burros que crianças colaram em prova. Um menino resolveu gravar um áudio com toda a matéria, pra na hora de fazer a prova, escutar ele no fone de ouvido. Só que no dia seguinte, na hora de conectar o celular no fone, ele sem querer conectou no alto-falante da sala de aula. E quando foi ouvir as respostas, tocou na sala inteira. Todo mundo reconheceu a voz dele e ele reprovou com 0. Outra menina resolveu colar usando uma máscara, escrevendo as respostas dentro dela. Na hora de responder, ela tirava a máscara, olhava e colocava de novo. Só que o
professor começou a achar meio estranho e pediu pra ela tirar a máscara pra conversar. Ela tava muito confiante de que ele não ia ver, então tirou, sem perceber que a tinta da caneta tinha manchado a sua cara inteira. Ela fez um fake pra stalkear o crush, mas deu muito errado. A conta era de um restaurante falso que entregava comida. Só que ela deixou tão realista que começou a receber pedidos de verdade. E ela não teve coragem de recusar e acabou entregando o macarrão pra uma pessoa. Mas mais e mais pessoas começaram a pedir e até o crush dela comprou sushi e ela teve que entregar. Só que depois de um mês, o pai dela descobriu tudo. E ao invés de brigar, ajudou a abrir um restaurante de verdade. Ele virou um sucesso e ela descobriu que o crush tinha namorada. Se a vida fosse ao contrário, você nasceria da terra e os seus primeiros anos de vida seriam de boa, sem nada acontecendo. Até que aos poucos você começaria a ganhar energia e ia começar a trabalhar. Depois de anos, você largaria o trabalho e começaria a estudar. Só que você teria guardado muito dinheiro e gastaria tudo em brinquedos, porque seria um bebê. Esse cara fez cocô forte demais e ganhou superpoderes. É sério. O Tommy McGill tava com o intestino muito preso e pra tentar resolver, fez muita força. Só que isso estourou 2 veias no seu cérebro. Ele ficou em coma por 10 dias. Mas quando finalmente acordou, começou a ver um mundo diferente. Tudo tava muito mais colorido. E assim ele abandonou a engenharia e virou um dos melhores artistas do mundo. Esse hospital usou treta de futebol pra conseguir doações de sangue, porque eles sabiam que só pedir doações não ia adiantar. Mas lembraram que muitos torcedores dizem que dariam sangue pelo seu time. E aí eles falaram: é mesmo? Então criaram essa campanha, em que você se registrava pra doar e escolhia o time que você apoia. E isso virou uma competição de qual time tinha fãs mais leais. O melhor é o comercial, que mostrava um cara quase indo de vala, mas só tinha sangue do seu time rival. E ele falava que preferia morrer do que ter esse sangue nas veias. E assim eles salvaram milhares de vidas. Porque o seu teclado não é na ordem do A, B, C, D, pra você escrever mais devagar. Isso porque esse teclado foi criado em 1868, quando criaram a máquina de escrever. Nela, se você escrevesse muito rápido, as teclas travavam. Então, separaram as letras que a gente mais usa, pra você ser obrigado a escrever lerdão. Acho que você me chamou aqui pra ter uma aula comigo, e eu já tô acostumada a ensinar esses caras antigos. Tem gente que me chama de professora da internet. Presta atenção, faz anotação, que se eu não der nota você repete. Usa meu mano pra viralizar, se liga, vou te dar uma dica legal. Ao invés de batalhar aqui, te mostro lá no meu canal. Como eles imprimiam as coisas antes de inventarem a impressora? Existia uma espécie de carimbo de cada letra, de vários tamanhos e fontes diferentes, que eles colocavam dentro desse carimbo gigante, e as letras juntas formavam frases. Então você posicionava suas letrinhas, colocava o papel e fechava esse treco. E saía uma folha bonitinha. Eles usavam essa técnica até pra imprimir dinheiro. E se você prestar atenção nessas notas, tem o meu rosto. Porque isso foi só uma das experiências da viagem que eu fiz com o Prime Video pra Nova York, em que eu literalmente vivi dentro do mundo da nova série Spider-Noir. Ele diminuiu a caixa do correio todo dia até o carteiro perceber. No primeiro dia, ele nem viu diferença. Mas conforme o tempo passava, precisava chegar cada vez mais perto pra conseguir entregar as cartas. E a pergunta era, até quando ele ia entregar? Depois de 7 dias, ele percebeu o que estava acontecendo, mas ainda assim entregou as cartas. No 9º e 10º dia, ele até entregou, mas dando muita risada, até chegar nesse tamanho de caixa que ele não conseguiu mais enfiar as cartas, mas pegou o que tinha usando uma pinça. Esse menino encontrou o Mr. Beast num drive-thru. Ele viu o youtuber no retrovisor e resolveu fazer uma surpresa, pagar pela refeição dele. Só que a história não parou por aí, porque ele postou o vídeo e o Mr. Beast comentou falando que pagou a comida de todo mundo que tava na fila. Em 2015, a Cheetos lançou uma competição de quem achava o formato mais bizarro de salgadinho. As pessoas mandavam foto do formato que elas achavam e toda semana votavam no vencedor, que ganhava $10 mil. Mas no fim, esses 10 ganhadores competiam entre si pra descobrir qual foi o formato mais bizarro da história. E fizeram até um museu para as pessoas verem eles pessoalmente. E o vencedor que ganhou 50 mil foi o gato. Esse cara passou a maior vergonha da vida quando tentou multar essa garota. O policial parou ela e deu uma multa porque ele estava mexendo no celular com a mão direita enquanto dirigia. Ela falou que não tava, mas ele insistiu. E aí ela perguntou algumas vezes se ele tinha certeza que tinha visto ela mexendo no celular com a mão direita. E ele disse que sim. E foi aí que ela mostrou que ela não tem a mão direita. Uma mulher comprou essa pintura por $5 num brechó. E mesmo achando ela horrorosa, decidiu dar de presente pra sua amiga. Mas chegando na casa dessa amiga, a pintura era tão grande que não passava pela porta. E aí ela resolveu que ia vender. Só que foi aí que um professor de arte viu o tal quadro feioso e disse: isso parece muito uma pintura do Pollock, que é um artista muito famoso. E depois de avaliar, descobriu que a pintura de $5 na verdade valia $50
milhões. E aí ela começou a tentar vender. Só que como a pintura não tinha documentos, o máximo que ela conseguiu foi 9 milhões. Mas ela disse não e que só venderia por 50 milhões. Aí ela morreu em 2019 sem nunca vender o quadro. Como seria a sua vida se não existissem essas coisas? Se não inventassem música, o mundo seria depressivo. A música libera dopamina que te deixa mais alegre. E também foi essencial para a humanidade desenvolver a fala. Mas se o papel higiênico não tivesse sido inventado, você usaria espigas de milho para se limpar. E sem ele, doenças se espalhariam muito fácil. E o banheiro seria o lugar mais perigoso e mortal da casa. Agora, se o YouTube não tivesse sido inventado, seria impossível pessoas comuns ficarem famosas. E pessoas como Justin Bieber e o MrBeast seriam anônimos. Fora que, para fazer qualquer coisa como trocar uma lâmpada, você precisaria ler um manual. Mas se não inventassem a geladeira, as pessoas usariam sapos para conservar a comida. Porque eles soltam algumas coisas que fazem ela azedar mais devagar. Mas você pegaria muitas doenças por comer comida estragada sem querer. E sapo também. Por fim, se a pizza não tivesse sido inventada, a gente não teria delivery de comida hoje. Porque ela foi a primeira comida a ser entregue em casa.